gente, eu sou a Bárbara, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu vim mostrar aqui pra vocês quais foram as melhores leituras que eu realizei no ano de 2020. Então antes do vídeo começar já sabe, né? Deixa seu like, me segue no Insta, deixa seu comentário, se você não for inscrito se inscreve, não esquece de ativar o sininho pra você não perder nenhuma notificação dos vídeos que vão chegando por aqui, beleza? Então bora pro vídeo. No ano de 2020 eu realizei muitíssimas leituras e a maioria delas, graças a Deus, foram prazerosas. Então eu vou mostrar pra vocês aqui quais foram as 15 melhores leituras que eu realizei no ano de 2020. Não tá em ordem de preferência, tá em ordem de leitura mesmo. E agora eu vou contar um pouquinho pra vocês. O primeiro livro que se tornou, assim, uma das maiores delícias do meu ano de 2020 foi O Segredo de Emma Corrigan. Eu tava muito ansiosa pra fazer essa leitura, desde que eu fiquei sabendo do filme. E aí eu fui atrás da sinopse do livro e aí eu fiquei louquíssima pra ler esse livro. E eu consegui fazer essa troca no Scoob. É um livro que chama-se Slim, né? Ele não chega a ser a versão mais barata, né? Porque tem orelhas e tudo mais, mas as páginas são mais finas, por isso que fica um livro bem mais fininho. E foi uma experiência fantástica, eu me diverti muito lendo esse livro, foi muito prazeroso. Ai gente, sério, eu tava assim, meio perdida nas leituras, foi bem no comecinho, sabe? As coisas não estavam funcionando direito. E eu li esse livro e foi incrível, foi muito prazeroso. E caso você não saiba, esse livro aqui, O Segredo de Emma Corrigan, vai contar aqui sobre a Emma. Ela tá voltando de uma viagem de trabalho, só que ela morre de medo de avião, e aí durante a viagem tem uma turbulência, ela acha que ela vai morrer, e aí ela conta todos os segredos mais profundos dela pro passageiro que tá do lado dela, e aí ela volta pro trabalho dela e tudo mais, só que daí ela descobre que o passageiro pra quem ela contou todos os segredos dela, na verdade é dono da empresa onde ela trabalha, né, cofundador da empresa. E ele tava meio assim, longe dos holofotes por um tempo, e aí ele resolveu ir na empresa, ver como é que as coisas estavam, e aí eles dão de cara um com o outro. E é incrível, a Emma é uma protagonista fantástica, foi muito prazeroso fazer essa leitura. O próximo livro que eu li e que me trouxe... Ai, gente, foi tão delicioso ler esse livro. Também tava ali comigo caminhando pra me redescobrir no mundo da leitura, fiquei um tempo parada mesmo. E eu tinha lido um livro dessa mesma autora em 2019, se eu não me engano, e eu me apaixonei, indiquei pra todo mundo que eu podia, inclusive eu indico ainda aqui, que é a Casey West, que é autora de Namorada de Aluguel. Caso você não tenha lido, vá atrás e leia, é um dos meus romances favoritos. E então eu fui atrás de outros romances dela pra eu poder ler. E então eu li A Distância que Nos Separa, eu li ele em e-book, e é fantástico. Aqui a gente vai conhecer a Cayman. Ela mora numa espécie de ilha meio confusa, quase que uma Outer Banks, assim, onde é separado pela galera que é, tipo, muito rica e pela galera que é muito pobre, né? Então ela trabalha com a mãe dela na loja de bonecas, que é da mãe dela no caso, até que um dia um menino entra lá pra pegar um pedido de uma senhora que vai muito, é muito recorrente lá, e o nome dele é Zender, e ele vem do quê? De uma família rica. Então a gente vai ver esse relacionamento aí, porque a mãe dela meio que não gosta de se relacionar, mas tem todo um passado meio que por trás. E é um romance muito doce, muito simples, é uma leitura muito prazerosa, é ótimo para quem tá numa ressaca literária, é ótimo para você que tá começando a ler. E a Casey West, no geral, ela tem livros fantásticos, então eu super indico ela pra você. O próximo livro não podia deixar de estar aqui, né? Ele entrou pros favoritos aí de muita gente, ficou hypado por muito tempo, eu não aguentava mais, que eu precisava ler esse livro, eu comprei ele mesmo estando um pouco caro, que é Teto para Dois. Meu Deus, o que foi esse livro? Eu não tava esperando nadíssima do que aconteceu aqui. Eu sabia o básico, né, que aqui é a Tiffany e o Leon, eles vão dividir um apartamento, só que só tem uma cama e ela fica com o turno da noite, porque no caso ele trabalha como enfermeiro, e quando ela sai pra trabalhar, ele chega, né, de manhã e dorme na parte da manhã, e eles começam a conversar por post-it, se conhecer e tudo mais, só que vai um pouco mais a fundo, assim, do que o romance, que a gente vai ter tratamento sobre um romance abusivo e tudo mais, e foi uma surpresa, eu não estava realmente esperando, então foi uma leitura muito prazerosa. A escrita da Beth é fantástica e eu não vejo a hora de ler
os outros livros dela. Eu já tô com um aqui que eu quero ler pra ontem. E já quero ler um que foi anunciado que vai ser lançamento, que vai ser de road trip. E eu amo livros que se passam nesse tipo de ambiente, de viagem, de carro e tudo mais. Então não vejo a hora de ler. E basicamente é isso, não vou falar mais nada. E se você não leu, leia, porque você não vai se arrepender. A próxima leitura foi, assim, sensacional pra mim, porque eu tava numa ressaca literária ferrada. Numa ressaca, assim, gente, sem condição que eu tava. Então esse livro me ajudou a caminhar pra sair. E eu tô falando aqui de Um Cavalheiro a Bordo, da Julia Quinn, romance de época. Ele faz parte da série Os Rockesbys, que eu li os 2 primeiros no ano anterior, que foi o ano de 2019. E eu fiquei ansiosa pra fazer essa leitura. Aqui a gente vai conhecer, se eu não me engano, é o terceiro irmão Rockesby, que é o Andrew. E o Andrew, ele é capitão de uma embarcação. Ele vai se ver numa situação meio ferrada quando a galera que trabalha pra ele ali no navio vai levar uma Bridgerton pra dentro do navio e fazer dela uma prisioneira porque ela acaba escutando coisas que não deveria ter escutado. E aí ele pensa, ferrou, né? A minha cunhada é uma Bridgerton, tô lascado, o que eu faço? Então a gente vai acompanhar aqui esses dois pegando no pé um do outro o tempo todo, um relacionamento meio cão e gato, mais ou menos, meio cheio de paixão, e foi... ai, perfeito. O próximo livro eu li logo em seguida, depois que eu terminei Um Perfeito Cavalheiro, eu li esse livro, e esse livro aqui realmente me tirou da ressaca literária. E ele não só foi um dos melhores livros que eu li aqui no ano de 2020, mas foi uma surpresa pra mim completa, porque eu não tive uma experiência muito boa com a autora no livro anterior. Então ter lido esse livro aqui, ter saído da ressaca e me apaixonado pelos protagonistas foi incrível. Então eu tô falando aqui de Mentira Perfeita, da Karina Ricci, né? Eu li o primeiro livro dessa espécie de série de casamentos aí, eu não me identifiquei muito com os protagonistas, mas esse aqui foi fantástico. Aqui a gente vai conhecer a Júlia e o Marcos. O Marcos, ele é irmão do Max, né, do livro anterior, e o Marcos, ele é cadeirante. E aí ele e a Júlia vão meio que se ajudar. A tia da Júlia, que na verdade é como uma mãe pra ela, tá quase morrendo, mas ela sempre teve o sonho de ver a sobrinha dela se casando e toda preocupada num leito de morte lá, que ia deixar a filha sozinha, né, sobrinha, filha, gente, na verdade, sozinha. E aí o melhor amigo da Júlia acaba inventando uma mentira de que ela tinha, sim, um noivo, e aí a Júlia entra na onda achando que a tia vai morrer, mas na verdade a tia se recupera. E aí ela vai ter que ir atrás de alguém pra fingir ser o noivo dela, o namorado dela. E é aí que ela encontra o Marcos, e o Marcos tá desesperado porque ele quer morar sozinho, mas os pais não confiam nele por ser cadeirante. Então eles fazem uma espécie de troca em que a Júlia finge ser uma espécie de enfermeira, cuidadora, que vai morar com ele no apartamento, e ele finge que é namorado da Júlia. E aqui a gente vai ter um desenvolvimento sensacional de um romance. E nos livros da Karina Ricci eu já percebi que sempre tem um momento que tem uma pessoa surtada, infiltrada ali no meio da galera, e aqui não vai ser diferente. Então a gente vai ver um desenvolver de um relacionamento bem, bem fofo mesmo. Eu queria muito ler mais sobre esse casal. Mas, Karina Ricci, você é perfeita. O próximo livro foi um livro que eu li logo em seguida de Mentira Perfeita. Eu ia ler os outros livros da Karina Ricci logo em seguida, mas eu senti que eu precisava de um pouco de pausa dos romances. Então eu fui atrás de um livro que eu tinha comprado há pouco, mas eu tava há muito tempo querendo ler, que é As 10 Vantagens ou Desvantagens. 10 Vantagens de Morrer Depois de Você. Meu Deus, que surpresa. Esse livro aqui, ele é curto e ele é mega rápido de você ler, e eu só consegui parar de ler no momento que eu acabei. Então eu passei um dia inteiro lendo esse livro aqui e foi, assim, uma experiência fantástica, uma surpresa muito prazerosa, e eu surtei tanto que eu tive que mandar mensagem pra autora. Inclusive tem uma resenha aqui no canal, é péssima, eu sei, porque foi tipo um dos primeiros vídeos que eu gravei. Então, eu tô toda travada, mas eu vou deixar aqui no bloco de informação se você quiser dar uma olhadinha. Que a gente vai conhecer duas melhores amigas, que são a Gabriela e a Júlia. E elas são melhores amigas desde sempre, elas fazem tudo junto, sempre foi as duas. E num dia de brincadeira, uma faz uma lista pra outra de 10 coisas que a outra vai ter que fazer caso uma morra. Então, a Júlia faz pra Gabriela, e a Gabriela faz pra Júlia. E acho que vocês entenderam a dinâmica. Só que no auge dos 17 anos ninguém ia esperar que uma delas de fato fosse morrer. Então a Júlia acaba morrendo. Só que a Júlia é a amiga extrovertida, a amiga corajosa, a amiga que tem sede pela vida. Enquanto a Gabriela é a amiga que prefere ficar em casa e não se arriscar e nem nada do tipo.
Então ela se vê com uma série de 10 envelopes que a amiga deixou pra ela e ela só pode abrir o próximo quando ela cumpre o anterior. E a gente vai ver aqui um desenvolvimento fantástico dessa personagem. É um livro curto, mas, cara, eu não sei como que a autora conseguiu, assim, foi fantástico. Você consegue ver muito bem o desenvolvimento dessa personagem. Eu amei, é um livro que eu com certeza vou reler. E tem uma carta no final, assim, que é emocionante só de lembrar, sabe? Então, o próximo livro nós temos aqui, então, mais uma vez, Karina Risse com Amor Sob Encomenda, dessa série aí dos casamentos. Acho que esse aqui é talvez o meu casal favorito. Aqui a gente vai conhecer a Mel, a Melissa, e o Nicholas. O Nicholas é primo do Marcos e do Max, né? Dos livros anteriores. E ele é todo... Ai, ele é pegador, todo bonitão. E a Mel é o tipo de personagem que eu mais amo ler, que é uma personagem forte, empoderada, que tem coragem. Mas aqui a gente vai ter esse desenvolvimento desse casal e um desenvolvimento fantástico do Nicholas. E o fantástico desenvolvimento da Mel também é que a gente vê ela desenvolvendo a coragem pra atrás dos sonhos dela, pra peitar quem, tipo, é escroto com ela. Então, basicamente, aqui a gente vai ver a Mel achando que o namorado dela vai pedir ela em casamento, surtando porque ela não quer casar. E depois ela descobre que, na verdade, o namorado dela tinha outra. Na verdade, ela era outra, porque a menina que ele namorava já namorava há anos. E a Mel, como é organizadora de casamentos, vai se ver no meio da furada de organizar o casamento do ex dela. Então, o próximo livro que eu tenho aqui é um livro que eu não me canso de falar, tá aparecendo toda hora aqui, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Foi incrível, que experiência fantástica. Faz total sentido esse livro fazer sucesso. É uma pena que a autora seja a pessoa que ela é, né? Mas não tenho nem palavras pra descrever. Mas falando da obra mesmo, é uma experiência divertida para quem quer começar a ler fantasia também, é sensacional. É um livro que demorou assim um pouco para eu engrenar na leitura, mas a descrição dele é simples, é fácil de ler, você lê, você nem vê o tempo passar. E quando você vê o livro já acabou. Os personagens são fantásticos aqui. Aqui a gente conhece bem mais a fundo sobre eles, sobre as histórias deles. E tinha coisas também que eu não tinha entendido nos filmes que, tipo, pra mim fizeram muito mais sentido aqui, como, por exemplo, o quadribol. Eu ainda tinha algumas dúvidas que são muito melhores explicadas aqui. Aqui a gente vê que a Hermione não é o ser humano perfeito, que é narrado no filme, e o Rony também não é o ser imperfeito, que é narrado no filme. Os dois têm perfeições e imperfeições, e a gente conhece um pouco mais a fundo de cada um deles, não só dos dois. A gente também tem aqui uma interação muito maior dos personagens, então pra mim foi divertido. Eu tô louca pra dar sequência nessas leituras, porque eu quero muito saber mais sobre a Gina. Todo mundo fala que a Gina nos filmes foi muito, assim, jogada de escanteio, como se fosse um personagem bem qualquer. Então eu quero muito saber mais sobre ela nesse livro. Aqui a gente também vê muito mais do Neville, e eu quero muito dar continuidade nessa série. Próximo livro, assim, não foi o que eu esperava, no sentido, assim, é a minha série favorita de TV. E, infelizmente, o livro não é do mesmo fluxo. Mas esse livro não deixou de ser fantástico. Tipo, a essência da Anne tá aqui, né? Aqui a gente vai conhecer a Anne Shirley. Ela é uma garota órfã que um dia é adotada, mas ao chegar na fazenda, né, em Green Gables, ela descobre que, na verdade, tudo foi um erro e que eles queriam um garoto. E... por fim, eles resolvem ficar com ela e a gente vai conhecer a pessoa fantástica que essa menina é. Gente, que menina fantástica. Na série, acaba que eles englobam muito mais problemas cotidianos, né? E aqui esse é um livro de 1800 e pouco, então a gente tem que ter essa consciência de que naquela época muitos dos assuntos discutidos na série não eram discutidos. Então eu penso na série como uma extensão do universo que é Anne, né? Eu quero fazer um vídeo ainda, eu tô falando que eu vou fazer esse vídeo desde que eu li esse livro, que é de um comparativo entre série e livro, mas é um vídeo que eu quero, assim, me dedicar tempo mesmo pra fazer muito bem feito, porque, né, eu quero fazer jus a isso. Então, se você tem alguma dúvida de ler esse livro, é fantástico conhecer a personagem, que personagem fantástica. O próximo livro, pra mim, foi incrível, por quê? Eu estava tendo problemas pra ler fantasia. Fantasia no sentido assim, uma protagonista, um triângulo amoroso, uma protagonista que descobre alguma coisa, que ela tem que ser líder de alguma coisa, que vai, sei lá, ser líder de uma revolução. Esse tipo de coisa tava um pouco saturada aí, a gente
teve muita experiência, e a minha última experiência, que foi Rainha Vermelha, não foi das melhores, então eu demorei muito pra voltar pro mundo da fantasia. Quando eu voltei com muito estilo. Estou falando aqui de Oráculo, A Última Esperança de Thoron, né, e é de uma autora nacional. Então, é uma fantasia que eu indico, assim... Gente, que fantasia sensacional, é sério. Aqui a gente vai conhecer a Alison, e ela é uma pessoa que ama escrever, só que as histórias dela nunca dão certo. Até que um dia ela resolve escrever e postar no Wattpad por causa de uma espécie de aposta que ela fez com o melhor amigo dela. E a história viraliza. Mas um dia, um dos personagens do livro dela aparece e leva ela pro mundo que ela acredita ter criado. E ali a gente vai descobrir um monte de coisa. Eu achei que a autora trabalhou muito bem os personagens aqui. Ela criou um universo sensacional. É uma história que eu ainda não tinha lido. Realmente eu senti que era uma coisa nova que estava acontecendo. Não é aquele negócio de coisas mastigadas e jogado dentro de um livro que você já viu em vários outros, sabe? Então foi incrível. Juliana Barbosa, ela tá... de parabéns com esse livro aqui. Mas é isso, gente. Eu indico muito esse livro e, inclusive, está disponível no Kindle Unlimited. O próximo livro é um livro que também está disponível no Kindle Unlimited, que foi por onde eu li. E eu peguei ele mesmo como uma forma, assim, de relaxar, porque é um livro mais curtinho mesmo, que chama O Plano Quase Perfeito. Também são de duas autoras nacionais que escreveram ali juntas. E foi uma experiência sensacional. Eu li, acho que esse livro em um dia, se eu não me engano. Aqui a gente vai conhecer um pouquinho sobre a Alice. O sonho dela é abrir a própria boutique dela e fazer os próprios vestidos de noiva. Porém, por um problema que aconteceu com ela no passado, ela adia esse sonho há um bom tempo. Enquanto isso, ela trabalha numa boutique que é renomadíssima. E aí um dia ela pensa: nossa, eu nunca experimentei nenhum vestido daqui. Por que não fazer isso agora? E aí ela experimenta um vestido que é avaliado em milhares de reais, porque ele é todo incrustado de pedras. E justamente nesse momento a chefe dela entra em pleno desespero. Ela corre pra fora da loja, pede ajuda pro primeiro carro que passa, e é aí que ela conhece o Eduardo. Só que minutos depois de pedir ajuda pro Eduardo, eles são sequestrados. E a gente vai ter um desenrolar sensacional. Eu ri muito lendo esse livro, eu marquei muitas passagens desse livro. Tem uma mini resenha lá no meu Instagram, caso você queira ir lá dar uma olhada. Mas eu recomendo você ler sim, porque vale a pena. Você quer sair da ressaca, você quer conhecer novos autores nacionais, vá em frente. E foi sensacional. Ai, gente, só de lembrar de algumas passagens desse livro, assim, já dá vontade de reler, porque é muito bom. O próximo livro também tá disponível no Kindle Unlimited. Eu nem tava planejando ler ele, mas aí a Kabuk pegou e postou uma resenha lá, eu fiquei curiosa e fui ler. Chama A Velha Gata, do apartamento 34. Foi divertido demais, eu gargalhei muito mesmo. É um chiquilite nacional também. Eu li muita coisa nacional esse ano, então fiquei assim, muito orgulhosa. Então aqui a gente vai conhecer a Dora. Ela é uma mulher de 30 anos de idade, ela mora sozinha e tudo mais. E um dia ela leva o quê? Um famoso pé na bunda do namorado dela, que ela acreditava que eles iam casar. E aí ela resolve um dia, ela conhece um morador novo lá do prédio dela. O nome dele é Miguel, e ela resolve recorrer ajuda pra ele. E cara, me ajuda aqui que eu quero me dar um tapa no meu visual aqui pra conquistar o meu ex aqui. Só que, né, nós já sabemos o que vai acontecer. Eu sei, você sabe, né? O Miguel, eu vontade de botar ele num potinho. Bonitinho demais. O próximo livro, agora que eu percebi que tem 3 livros dessa autora aqui, mas... ai, gente, foi mal, mas eu precisava botar. Que é Perdida, também da Karina Risse. Foi mal. Mas é que esse livro aqui foi sensacional. Eu tava esperando alguma coisa dele, não à toa que esse livro aqui é muito bem falado. A série mais famosa dela, né? Então eu tava bem curiosa, mas como Procura Seu Marido também é muito famoso e eu não gostei muito, eu meio que não fui com tanta sede ao pote, mas foi incrível, foi uma experiência fantástica de leitura pra mim. Eu me diverti muito conhecendo os protagonistas, né? E me diverti muito, me apaixonei pelo Ian, meu Deus do céu, dê-me o Ian, por gentileza. Inclusive tem vlog de leitura aqui, vou colocar aqui embaixo pra vocês, caso vocês queiram ir lá assistir. Não tem spoiler, fiquem tranquilos. Então aqui a gente vai conhecer a Sofia, né? Uma pessoa moderna que mora na Grande São Paulo, vive no nosso século. E um dia, através de um telefone, ela vai acabar sendo transportada pro século XVIII, se eu não me engano. Talvez seja XIX. 19, tá escrito aqui. E aí lá ela vai acabar conhecendo o Ian, que é um bebezinho. É o príncipe. Gente, ele é muito, altamente apaixonável.
E eu não vejo a hora de dar sequência também nessa série de livros. Quero muito conhecer mais sobre os outros protagonistas que vêm aí. O último livro já foi anunciado, que é sobre uma personagem que, caso você não tenha lido o segundo livro, não vai atrás da sinopse, você vai tomar spoiler, como eu. Então é isso, fica como dica. E é um livro curto, eu li bem rapidinho. O próximo livro não tá aqui comigo, porque na verdade eu peguei ele emprestado com a minha prima e estou aqui falando de O Duque. O que foi esse livro, meu Deus do céu? Sensacional. Tem vlog de leitura aqui também, caso você queira ir lá dar uma conferida, tá? Minhas atualizações, minhas opiniões em tempo real. Eu fugi muito tempo desse livro, porque na verdade tava fugindo, porque tem muito livro, mas eu resolvi ler e pra mim foi uma experiência fantástica. Eu li no meio de uma ressaca, não me tirou da ressaca, mas tipo, não deixei de aproveitar o livro. Foi sensacional, eu li numa leitura conjunta e caso você não esteja sabendo, está rolando leitura conjunta aqui no canal, né? Se você quiser participar. Nós vamos ler ainda esse mês O Visconde que Me Amava e O Perfeito Cavalheiro. Talvez O Visconde que Me Amava já tenha terminado quando esse vídeo for ao ar, mas vai dar tempo de você participar de Um Perfeito Cavalheiro. No mês que vem nós vamos ler o 4 e 5 e assim por diante. Então por mês serão 2 livros, né, que a gente vai conhecer a Daphne, que é uma Bridgerton, né, a quarta filha dos 8, e o Simon, que é um duque muito rico, porém que não tem interesse de se casar. Mas aí a gente vai conhecer os dois e o encontro deles é perfeito e eu vi que eles alteraram na série. Eu fiquei bem chateada. Vejo a hora de poder assistir essa série e tô muito curiosa pra ler os próximos também. E o último livro também foi uma experiência muito gostosa. Não saí da ressaca literária, como vocês viram em O Duque e Eu. Então eu li esse livro também na ressaca literária, que também não me tirou, mas começou a me encaminhar pra tirar. Foi um livro que eu comprei, tipo, recentemente, na Black Friday mesmo, e já peguei pra ler, porque precisava de alguma coisa leve assim. Eu estou falando aqui de Como Sobreviver à Realeza. Não é nenhum super livro, né? Mas aqui a gente vai ter um gostinho de um romance adolescente, que é um dos romances que eu mais gosto de ler. É leve, é fluido, os personagens são interessantes, né? Dá vontade de bater de vez em quando aqui no protagonista masculino, mas eu fiquei muito apaixonada na protagonista masculina. A Daisy, ela é toda sarcástica, ela dá corte, ela não, tipo assim, não aceita as grosserias que às vezes fazem com ela. Então foi bem divertido, né? Aqui a gente vai conhecer a Daisy, né? A irmã dela tá de casamento marcado com um príncipe da Escócia. E, né, mesmo contra a vontade dela, a vida dela acaba se tornando pública e aí ela acaba tendo que ir pra Escócia. Meu Deus, que tristeza ter que ir pra Escócia pra poder cuidar da imagem dela lá, pra família real, o pessoal que cuida da imagem da família real, cuidar da imagem dela também. E aí ela vai conhecer esse ser humaninho aqui. A gente vai conhecer o Miles e ele é todo estressadinho, tipo, eu adoro ler esse tipo de personagem, só que às vezes ele chega a ser chato. Só que é incrível porque ela, tipo, não aceita ele ser chato com ela corta ele e eu amo ela. Ai, gente, nossa, essa personagem aqui foi sensacional de ser lida. Eu quero muito, muito ler o segundo livro dessa duologia aqui, mas a verdade é que eu queria muito ler mais sobre esse casal aqui, mas enfim, quero muito ler outras coisas também da Rachel Hawke. Então é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Esses são os 15 livros que eu mais me diverti lendo aí no ano de 2020. Então não esquece aí de me seguir no Instagram, de já ir deixando seu like, de comentar aqui embaixo, de se inscrever se não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.